Olá, bom dia. Transmitimos as boas-vindas a todos e a todas participantes do webinar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desafios, avanços e perspectivas. Este evento é uma realização do Ministério Público do Estado do Piauí, que o articulou por meio de seu Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, o CAODIGE, e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o nosso CEAF. A programação temática deste webinar inclui uma palestra magna que será proferida hoje e uma roda de conversa, que acontecerá na próxima segunda-feira, 20 de julho, também a partir das 9 da manhã, com transmissão aqui na plataforma Teams. Para proferir a mensagem de acolhida, passamos a palavra à excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, Carmelina Maria Mendes de Moura. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento a doutora Francisca Silva, nossa coordenadora do Centro de Apoio de Defesa da Infância e da Juventude, toda a sua equipe do CAODIGE. Cumprimento o nosso palestrante, professor doutor Afonso Consem. Cumprimento todos os nossos promotores, promotoras, procuradores e procuradoras do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro que estão conosco, servidores e todos os que participam deste evento. Inicialmente, eu destaco a nossa alegria. Nessa semana, nós estamos completando um ano de gestão à frente do Ministério Público do Estado do Piauí e, com muita satisfação, abrimos a semana com esse evento, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco que é tão importante para o nosso país, ao estabelecer, há 30 anos atrás, a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, né? E com uma visão também da proteção integral às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Acredito que o momento de 30 anos do ECA é de reflexão e de um olhar para o futuro, né? Principalmente nós, Ministério Público, enquanto missão constitucional na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Acredito que é momento de celebrar avanços, né, como, por exemplo, os conselhos tutelares que foram criados e se encontram cada vez mais fortalecidos e constituídos, né, a partir da democratização do nosso país. E é momento também de refletirmos o que ainda temos que avançar, né, em termos de política pública, para que nossos jovens tenham a plena proteção, tenha realmente a efetividade dos seus direitos, seja da educação, da saúde, da segurança, né? E nesse cenário nós podemos destacar a importância da atuação em rede, né? Com órgãos parceiros, com o envolvimento das famílias, dos poderes, das instituições e da sociedade, né? A responsabilidade de cada um de nós nessa construção para efetivação desses direitos. E podemos destacar também um atendimento, um olhar cada vez mais humanizado às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? Esse olhar realmente de proteção integral, como pessoas ainda em formação, ainda em desenvolvimento. Esse olhar que lhe é peculiar, né? Então, são muitos ainda os desafios para a implementação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acreditamos que o presente evento ele vem enriquecer essa nossa atuação com a experiência do nosso palestrante, com a roda de conversa que teremos no outro momento, com a experiência, né, doutor Consem, de toda essa trajetória do senhor pelo Ministério Público e à frente da academia também, nessa temática da infância e do adolescente. Então, desejar um excelente evento, que possamos cada vez mais fortalecer a atuação do Ministério Público em prol da defesa dos nossos jovens, crianças e adolescentes que são sementes, né,
sementes que precisam de proteção, precisam de cuidado, de nutrição, né? De nutrição e de proteção em todos os seus aspectos. É o físico, é o emocional, essa formação para a vida, né? Para serem cidadãos com vida plena, vida em abundância, né? E de êxito, né? De êxito nesse futuro que os aguarda. Então, que nós possamos, como Ministério Público, nos fortalecer para cumprir essa missão constitucional em prol das crianças e dos jovens do nosso país. Um excelente evento, muito obrigada a todos. Agradecemos à senhora Procuradora-Geral e ouviremos agora a excelentíssima senhora Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Piauí, promotora de Justiça Silvia Reis. Olá, bom dia. Eu quero iniciar cumprimentando a doutora Carmelina pela gentileza de estar conosco hoje, neste dia tão especial em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Quero cumprimentar nosso palestrante, o professor Afonso Armando Conzen, que tão gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui hoje refletindo sobre o nascimento do Estatuto, sobre as premissas nos quais ele se apoia, e é muito relevante poder refletir hoje sobre essa temática. Eu quero cumprimentar os meus colegas, procuradores de justiça, promotores de justiça, os valorosos membros do Ministério Público, os servidores desta casa, estagiários, e cumprimentar a você que, de alguma forma, participa, né, desse sistema de atendimento à criança e do adolescente, esse profissional que se dispôs hoje a estar aqui também conosco. Muito obrigada. Eu quero também agradecer a todos que contribuíram, né, para que esse evento acontecesse e dizer que é tão importante a gente dar uma parada, né, refletir sobre as nossas rotinas, investigar se as nossas rotinas se apoiam na proteção integral realmente, como está a nossa comunicação, como está a nossa observação sobre o processo, né, se estão sendo respeitados os direitos das crianças e do adolescente. Então, eu desejo boa sorte ao professor Afonso, sei que ele tem extrema autoridade para estar aqui conversando com a gente e desejo boa sorte. Retorno a você, Edgar. Agradecemos à doutora Silvia e antes de passarmos à exposição temática, registro que nossos espectadores podem, a qualquer momento, apresentar questionamentos e colocações por meio da ferramenta Perguntas e Respostas, acionando o botão Fazer uma Pergunta, localizado no canto inferior direito da tela de transmissão, nos computadores, ou no ícone do balão de fala em smartphones. Ao final da palestra, teremos momento mediado de interação com o público. Todas as participações serão muito bem-vindas. A palestra magna de hoje tem como tema os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços, perspectivas e desafios para a garantia da proteção integral, e será conduzida pelo professor doutor Afonso Armando Conzen, que é membro aposentado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, professor de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenador do curso de pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente da mesma faculdade. É membro da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio Grande do Sul. E também possui atuação na temática dos direitos humanos, direito da criança e do adolescente, direito de família, socioeducação e justiça restaurativa. Doutor Afonso, é uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Ministério Público do Piauí. Obrigado, Edgar. Bom dia a todos os promotores, procuradores de justiça, a todos que estão nos honrando com as suas presenças. Muito obrigado pelo convite, doutora Francisca, e ao saudar, não só agradecer pelo convite, quero homenagear mesmo o Ministério Público do Piauí. Eu quero fazê-lo na presença da Procuradora-Geral, doutora Carmelina. Receba meu abraço aqui do Sul, uma Porto Alegre gelada hoje, estamos com temperatura baixa, mas o sol tá bonito, passaram os dias de chuva e esperamos uma semana iluminada para comemorar esses 30 anos
de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Francisca, muito obrigado, espero atender a sua convocação de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema que me foi solicitado diz respeito a uma reflexão na perspectiva dos avanços, dos desafios que o Estatuto nos apresenta. Sei que é uma abordagem impossível num tempo tão relativamente curto, mas espero atender o convite e a convocação da doutora Francisca. Falar um pouco na perspectiva normativa, conceitual. Nós tivemos uma ruptura paradigmática com o advento da Constituição de 1988 e o Estatuto de 1990. Temos avanços significativos para comemorar e temos, por evidente, né, até pelo perfil desta legislação, desafios, que a doutora Francisca me pediu que eu, pelo menos, fizesse alguma referência quanto aos desafios do campo da política pública e do papel das instituições. Coloquei como diretrizes desta abordagem, já que a temática é ampla e permite inúmeras escolhas, pensando um pouco de quais poderiam ser os interesses dos promotores e procuradores que nos assistem, que me assistem. Em primeiro lugar, situar a reflexão na perspectiva histórica. Por quê? Nós não vamos ter futuro para as nossas crianças e nossos adolescentes se nós não levarmos em consideração os aspectos históricos da Constituição, não só da sociedade brasileira, mas eu digo também a própria perspectiva histórica do Estatuto da Criança e Adolescente, que já tem agora 30 anos de praticamente de vigência, de promulgação. Queria, a partir disso, já que temos pouca produção empírica sobre essas questões no Brasil, ainda temos uma produção insuficiente, eu queria dar muito mais um contexto de depoimento, de falar um pouquinho da minha visão, da minha percepção pessoal. Situar a reflexão, portanto, a partir da vigência, do meu envolvimento com essa temática. Vou pedir essa licença para fazer esta abordagem. Em 1990, quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente, eu era promotor corregedor na Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E um dia o corregedor-geral me chamou e me disse, olha, Conze, vai entrar uma nova lei em vigor, dá uma olhada aqui que é isso. Eu já tinha conhecimento da lei, que ela iria entrar em vigor, fiz uma leitura e uma releitura dos seus 267 artigos, e não tem como, pelo menos naquele momento histórico, de profundas transformações no país, com uma Constituição que sequer fazia 2 anos de idade, de nós não fazermos uma leitura de encantamento com essa nova lei, especialmente pela reconfiguração do próprio Ministério Público. A partir desse convite, eu coordenei um trabalho de orientação aos membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, antes da vigência da própria lei, que entrou em vigor em outubro de 1990, e passei a me vincular naturalmente, eu já tinha vínculos, mas me vincular naturalmente com essa temática e nunca mais me afastei dela. Ou seja, até hoje, continuo vinculado à temática da infância e da juventude, na minha carreira profissional, nas inúmeras funções que exerci no Ministério Público. De alguma forma, eu sempre voltei para o mesmo lugar, ou seja, a temática da infância e da juventude. Me aposentei em 2011, exatamente para me dedicar mais à docência, à formação. Eu fui presidente do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público do Brasil, também fui diretor da nossa escola, coordeno hoje o curso de pós-graduação com muita honra, frequentado pela doutora Francisca, também por uma outra colega do Ministério do Piauí, que é a doutora Itaniele. Então, eu queria, na perspectiva histórica, dar essa forma de depoimento. Também acho importante de que nós, quando passamos a pensar no Estatuto e nos seus 30 anos, que possamos fazer a crítica, mas possamos fazer a crítica construtiva,
e entender mesmo o que é o Estatuto enquanto norma, enquanto perfil normativo. E também eu gostaria mesmo de falar a partir de um lugar. E esse lugar não pode, pelo menos nesse evento de hoje, ser o Ministério Público. Eu tenho uma notícia difícil para os membros do Ministério Público do Piauí. Quando nós nos aposentamos, a gente passa a ter muita saudade do Ministério Público. E eu digo que essa notícia é difícil porque a saudade nos corrói, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e nos faz sentir a falta de um lugar. Eu diria quase da nossa casa, não é isso? A falta de um pedaço de nós mesmos, porque a nossa instituição é um pouquinho de nós mesmos. O Ministério Público é quase como que um vírus, quando ele inocula, e vivemos um tempo, né, de um vírus difícil que mexe com a saúde, eu diria, das gentes do mundo. Eu diria que se livrar desse vírus do Ministério Público não é fácil, não adianta nem tomar cloroquina, que não adianta. Mas também tem uma notícia muito boa. Quando a gente sai do Ministério Público, se aposenta, a gente tem muita saudade do Ministério Público. Então, a notícia tem duas faces. E por que saudade? Porque, de fora da instituição, nós percebemos ainda com muito mais contundência a importância do Ministério Público, viu, doutora Carmelina? Né? A importância social do Ministério Público brasileiro. A presença do Ministério Público em todos os grandes temas do país, e certamente nos estados da federação, e também certamente em cada local onde atua um promotor de justiça. Ele tem presença relevante, ele tem importância decisiva para o desenvolvimento daquelas comunidades. Penso que o Ministério Público passou a ser gradativamente a referência ética da sociedade brasileira. E com quanto orgulho eu olho para a minha instituição e vejo o protagonismo de promotores e procuradores de justiça exatamente cumprindo esse seu papel. Então, antes de mais nada, eu digo que com essa saudade eu nunca deixei de ser membro do Ministério Público, continua sendo, me sentindo pertencente. Portanto, eu me sinto absolutamente legitimado a estar aqui com vocês, conversando sobre a temática da infância e da juventude. Dito isso, eu diria, na perspectiva histórica, se nós quisermos fazer justiça ao Estatuto, nós precisamos, em primeiro lugar, perceber que o Brasil mudou nesses 30 anos. E mudou em inúmeras áreas. Nós temos déficit? Temos inúmeras. Mas, como eu digo, eu gostaria que a nossa análise fosse não de padecimento em razão dos problemas que ainda temos, mas de celebração, de comemoração por aquilo que nós já conseguimos avançar. Então, podemos fazer análise em inúmeros enfoques, principalmente, eu vou acentuar isso um pouquinho hoje, sob a perspectiva doutrinária. Afinal de contas, fizemos uma ruptura paradigmática e uma mudança deste padrão nunca é uma mudança fácil de ser apropriada. Ou seja, nós ainda 30 anos depois temos resquícios de pessoas e de pensamentos que continuam presas ao passado, à concepção anterior. Então, a análise poderia ser na perspectiva jurídico-normativo, da política pública, daquilo que mudou sob o ponto de vista cultural, sobre os usos e costumes, somos um outro país hoje. Enquanto que, nos anos 90, ainda se naturalizava o uso, eu digo só um exemplo, de castigos físicos como forma de educação dos filhos, hoje já não é mais bem assim, ou seja, até já temos uma norma que diga que isso está no campo da ilegalidade, da prática abusiva. É só para dar um exemplo. Portanto, uma análise em múltiplas perspectivas faria justiça
para também contemplarmos o que mudou nesses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na perspectiva sociológica, em geral, eu noto que poderíamos destacar 3 indicadores positivos. Em primeiro lugar, e é geralmente um indicador utilizado, e eu recomendo que façam esta avaliação na sua cidade, na sua comarca, no seu estado, os indicadores de mortalidade infantil. Ainda que temos indicadores difíceis, mas o Brasil fez uma mudança importante. Ou seja, nós passamos ali em torno praticamente de 40 mortes por 1.000 nascidos vivos para 13,4, 12 aqui no Rio Grande do Sul. A média nacional aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com praticamente 12, que é um bom indicador. Eu não levantei exatamente o indicador de mortalidade infantil do POI, eu sei que ele está no padrão Nordeste, mas eu sei que também ali se avançou significativamente. Bom, qual a importância disso? São inúmeras as contribuições para a modificação desse indicador de qualidade de vida, né? As condições sanitárias, certamente, a diminuição dos indicadores negativos da pobreza absoluta, mas principalmente pela consciência da maternidade e da paternidade. Hoje nós sabemos, especialmente pelo trabalho que se faz no campo da saúde, da mudança, né, do vínculo da mãe com o filho, do maior cuidado que tem a gestante. Uma mãe que tem menos filhos cuida mais dos seus filhos. Uma mãe que recebe assistência, ela cuida mais dos seus filhos. E se nós temos crianças bem cuidadas, né, no transcurso da gestação, nos primeiros anos da vida, temos os requisitos mínimos para que um futuro viável para esta pessoa que tem ali, né, um ponto de nascimento e de desenvolvimento essencial para a sua vida. Um outro indicador é a inclusão escolar. Se nós olharmos só para a educação infantil, para o ensino fundamental, nós saímos ainda de uma não matrícula em torno de 20% nos anos 90 para menos de 4%, né, na grande maioria dos estados brasileiros. Portanto, são indicadores de desenvolvimento. O outro indicador positivo é a manutenção e o fortalecimento gradativo na sociedade brasileira da organização sistêmica, pelo menos nas 4 políticas sociais mais importantes no Brasil, que é a educação, a saúde e a assistência, que são conquistas, com exceção da saúde, posteriores, não é isso, à vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. A saúde é que iniciou antes, inclusive da própria Constituição de 1988. Mas são indicadores positivos. O fato de nós termos um sistema único da saúde, um sistema nacional de educação e um sistema único da assistência social, faz com que a política social brasileira esteja orientada por princípios e por práticas que focam na ponta, e focam no desenvolvimento na ponta, no cidadão, e que tem incidência, especialmente pela vigência do princípio da prioridade absoluta, incisiva para oferecer oportunidades para a nossa infância e nossa adolescência. Então, eu começo com esses indicadores positivos, até para não pensarmos somente no que ainda temos por conquistar. Qual é a contribuição do Estatuto? O Estatuto tem algum papel para essas conquistas e outras tantas conquistas que tivemos? Ele tem alguma função, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Gostaria de assinalar pelo menos alguns aspectos. Primeiro, porque o Estatuto, como nenhuma outra lei brasileira, reforça a cultura sistêmica, a atuação em rede, a concepção em rede, das interligações, das interdependências, da concepção
da organização sistêmica que vem da cultura sistêmica. Até me fogem as palavras para insistir exatamente na exata definição desta concepção. Mas eu imagino, na prática, a dificuldade que teria, por exemplo, um promotor de justiça na sua comarca, no exercício das suas atribuições na área da infância e da juventude, que não tivesse influência de uma concepção sistêmica. O quanto ele repetiria uma postura impositiva, ordenativa, utilizaria os seus instrumentos tão importantes que a lei lhe coloca à disposição, não para o diálogo com a comunidade, para o reforço dos sistemas de atendimento, mas para, quem sabe, sob o ponto de vista da cultura punitiva, produzir mais estragos do que contribuir para o desenvolvimento, para as soluções da responsabilidade daquela comunidade. O Estatuto também investe na transformação social. A promessa da Constituição, que está no artigo 3º da nossa Constituição Federal, encontrou no Estatuto da Criança e do Adolescente o principal instrumento jurídico para cumprir essa promessa da transformação social, de termos uma sociedade mais justa, mais solidária, com a eliminação das nossas diferenças. Ou seja, a promessa da Constituição, que lá no artigo 3º coloca como objetivos, como razão de ser do próprio Estado brasileiro, precisa encontrar na lei instrumentos para o cumprimento dessa promessa. Nenhuma lei brasileira cumpre essa promessa do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem os instrumentos de incidência na realidade, não com vistas à sua conformação, mas com vistas à sua transformação. O Estatuto, portanto, e é preciso que ele seja lido desta forma, ele não pode ser lido como uma lei de conformação. A nossa formação jurídica, muitas vezes, é da cultura, do estudo das leis de conformação social, como é da tradição civil, como é da tradição penal e assim por diante. Nós estamos lidando com uma lei que não teria nenhum sentido se ela fosse lida como uma lei de conformação social. Os instrumentos mais relevantes do Estatuto não regulamentam uma realidade existente. Ela incide na realidade com vistas à sua transformação, em busca de uma outra realidade. Esta é a leitura possível do Estatuto. Eu sempre brinco, com os que exatamente criticam o Estatuto por ser uma lei incompatível com a realidade brasileira. Dizem que é uma lei para a Suécia. Como que é uma lei para a Suécia? Na Suécia não é necessário dizer que a criança tem direito à educação, porque lá tem. Lá o Estatuto seria abolido. No Brasil, nós podemos abolir o Estatuto quando nós alcançamos os mínimos de inclusão social em todos os âmbitos, em que estes instrumentos passem para a desnecessidade. Até lá, é exatamente uma lei que tenha esse perfil que se justifica. Além disso, o Estatuto organiza o atendimento, todo o sistema, regulamenta o sistema de garantias, tanto na área da proteção como na área socioeducativa, e instrumentaliza o exercício de obrigações. Como diz a nossa Procuradora-Geral, não é isso? Se a criança passou a ser sujeito de direitos, alguém passou a ter a obrigação correspondente, porque ninguém é titular de um direito, a não ser que tenha o dever correspondente. A regulamentação das obrigações, que é o papel central do Estatuto ao regulamentar a exigibilidade dos direitos, não só define o conteúdo material dos interesses e necessidades que nós passamos a nominar de direitos estão regulamentados, mas também define quem é o titular da obrigação, mas instrumentaliza o exercício, a exigibilidade e define as consequências pelo descumprimento. Uma leitura instrumental do Estatuto da Criança e do Adolescente nos faz perceber, portanto,
de que existem interesses ou necessidades, que a lei chama de direitos, que precisam ser garantidos. E o Estatuto instrumentaliza como projeto mesmo de desenvolvimento do país. Se nós fizéssemos uma análise minuciosa de cada um dos interesses e necessidades tutelados, certamente perceberíamos que a dedicação central do Estatuto está em torno de alguns direitos ou interesses de primeira geração, como a liberdade. A criança e adolescente é sujeito do direito à liberdade. Isso repercute especialmente, eu já vi que eu escrevi a palavra errada, mas não tem problema, todo mundo está lendo aqui liberdade, não é isso? Com toda o seu sentido. Que criança e adolescente são sujeitos do interesse ou do direito à liberdade. A criança não pode ser privada da sua liberdade em hipótese nenhuma por determinação dos agentes do Estado. O adolescente pode, mas excepcionalmente, em razão da prática de um ato infracional, quando ele tem, né, em defesa da sua liberdade, as mesmas garantias jurídicas que o adulto tem. E por que não deveria ter? Por que a adolescência, em proteção da sua liberdade, como sujeito de direitos, deveria ter menos garantias em proteção da sua liberdade que o adulto tem? Poderia ter garantias adicionais, como tem. Portanto, a essência do sistema socioeducativo, e por isso que ele existe na perspectiva da proteção daquele que é sujeito de direitos, é a proteção da sua liberdade, da sua dignidade, do seu respeito. Temos aqui uma regulamentação mais específica em torno da exigibilidade de direito e 3 direitos sociais, os mais importantes dos direitos sociais para o desenvolvimento infanto-juvenil, e um dos direitos humanos essenciais, que é o direito à convivência familiar, um direito individual. Se nós olharmos o Estatuto, com relação a esses interesses, ele, sob o ponto de vista panorama jurídico-normativo, permanece absolutamente incólume. As ideias originais da Constituição de 1988 e do Estatuto da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, permanece intocável. Alguns dizem que o Estatuto deveria ser abolido. Não há força política que possa abolir, né, um movimento que o Brasil apenas, naquele momento estratégico, aderiu, né, e que hoje é a tendência universal, ou seja, de que nós possamos dedicar atenção diferenciada. Tivemos alguns aprimoramentos, eu cito aqui as leis federais que mexeram ou dialogaram com a temática do Estatuto de 1999 para cá, onde de alguma forma houve inovação normativa, como a Lei 12.010, né, que qualificou significativamente a proteção do direito à convivência familiar, a Lei 12.594, que é a Lei da Execução das Medidas Socioeducativas, que, portanto, preencheu um vazio normativo que o Estatuto não contemplou. A Lei 13.010, eu já fiz referência a essa, a chamada lei, né, portanto, do impedimento ao uso abusivo de meios corretivos, que mexe um pouco com a cultura brasileira, que era de tolerância a algumas metodologias que absolutamente estão na contradição do processo civilizatório. E, recentemente, uma lei de 2017, a Lei 13.431, que trata da escuta diferenciada, que eu diria que é um dos grandes desafios da contemporaneidade brasileira. Ou seja, como nós, operadores do sistema de justiça, como nós, responsáveis pela atenção à infância, podemos escutar a criança, como informá-la, como permitir que ela participe das decisões que lhe dizem respeito, com a separação de uma vez por todas de um mito, né, de uma enorme injustiça de que crianças e adolescentes são incapazes, né, como se eles não conquistassem uma capacidade gradativa, compatível com o tempo do seu desenvolvimento. Portanto, a ruptura, né, de uma concepção que nós herdamos, né,
da inimputabilidade penal como conceito e como incapacidade civil, que permanece ainda um pouco com esta concepção da incapacidade lá no Código Civil. Para pensarmos o Estatuto e o futuro dele e os desafios que ele nos provoca, eu lembro Antônio Carlos Gomes da Costa, esse mineiro ilustre que nos deixou em 2011, que teve um papel decisivo para que o Estatuto não só fosse possível em 1990, é sempre bom lembrar que quem assinou a Lei 8.069 foi o presidente Collor, e quem, na verdade, fez todo o convencimento interno ao governo para que se aceitasse essa lei que tinha sido aprovada pelo Congresso, não só se encaminhasse o projeto, mas que depois se sancionasse, mas também que o Estatuto desse os primeiros passos. Foi Antônio Carlos que criou o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, que depois foi transformada e conquistou o status de ministério, né, e que encaminhou gradativamente a extinção da FUNABEM, e ela foi extinta em governos posteriores, mas ele foi um fator decisivo. E Antônio Carlos, nas suas inúmeras produções, ele dizia que o primeiro passo é mudarmos a nossa maneira de pensar. E dizia isso na linha da ruptura paradigmática, de que nós deveríamos começar a pensar de forma diferente. Ou lembrar aqui alguns outros tantos que contribuíram para a construção do Estatuto. Nós sabemos que o Estatuto não foi exatamente um desejo da sociedade brasileira. Ele foi fruto de lideranças muito bem esclarecidas e que tiveram a força política daquele momento, constituinte e pós-constituinte, não só para inscrever na Constituição o artigo 227 e 228, mas gradativamente construir a proposta que resultou na Lei 8.069. Lembro desse baiano hoje ilustre de origem italiano chamado César de Fiore La Rocca, que ao lado de outros tantos, eu gostaria de lembrar pelo menos 5 membros do Ministério Público Brasileiro, 3 de São Paulo, que tiveram importância decisiva para a redação, inclusive, do Estatuto, que é o hoje Procurador de Justiça aposentado, Munir Curi, o Procurador de Justiça ainda nativa, Paulo Afonso Garrido de Paula, e também o Procurador de Justiça, Jurandir Marsura. Outro membro do Ministério Público Brasileiro importante foi o Olímpio de Sá Sotomayor Neto, uma referência e continua sendo referência, e uma outra referência importante que deu em contribuição, que faleceu, perdemos recentemente, que foi Vanderlino Nogueira Neto, né, esse ilustre membro do Ministério Público da Bahia. César La Rocca tinha uma frase que eu escutei dele numa conferência, num evento pela então Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude. Ele disse que os defensores do Estatuto eram anarquistas da imaginação. Ou seja, eles queriam, sob o ponto de vista do imaginário, anarquizar mesmo o existente. Ou então, né, a estrutura de então, anulatória das recomendações que estavam em construção no campo da normativa internacional. Profundamente ofensiva a concepção que já vinha do âmbito dos direitos humanos. E ele dizia que a pergunta que esse grupo se fazia era esta: e por que não? Talvez esta pergunta permaneça fazendo sentido. E por que não? Por que não trocar de lentes? Olhar para o Estatuto com o sentido que, de fato, ele tem, de incidir na realidade social, onde nós temos tão relevante papel, com vistas à sua transformação. Então, para encaminhar a minha participação, eu gostaria de fazer a reflexão olhando um pouquinho mais para o Ministério Público. E gostaria aqui de assinalar rapidamente, e deixo esta apresentação para reflexões complementares, para os verdadeiros desafios. Eu aponto aqui que eu chamo de 7 pontos que eu considero fundamentais.
primeiro deles, a superação daquilo que ainda temos como presas entre nós da cultura minorista. Talvez compreender isso é essencial, que pode, às vezes, ter uma presença apenas simbólica, que é a linguagem, né? Tem ainda gente chamando criança e adolescente de menor, né? Eu noto, infelizmente, que a construção jurisprudencial e doutrinária, especialmente no direito de família, está presa um pouco a essa concepção pela linguagem. Menor de quê? De tamanho, de inteligência, de capacidade, né? De direitos, né? Acho que a Constituição não usou mais esse nome. A apropriação brasileira, na perspectiva jurídica e cultural, quer ser outra. Também a questão da própria forma como nós, enquanto Estado e sociedade, por seus canais, por seus mecanismos, atendem os direitos da criança e do adolescente. Atendimento e não mais intervenção, como ato de força, como ato de coerção, com todos os mecanismos coercitivos que o paradigma anterior tinha por característica. Também era a essência do paradigma anterior a absoluta discricionariedade e subjetividade, não só da autoridade judiciária, mas de todo o interveniente em proteção do menor em situação irregular. Ou seja, nós precisamos fundamentar as nossas decisões. E a sua fundamentação precisa levar em consideração, né, os princípios e valores que estão na essência desta concepção que nós chamamos como doutrina. E essa doutrina se chama proteção integral. Portanto, proteção integral não são duas palavras jogadas ao vento, né, que nós usamos de acordo com a nossa discricionariedade e a nossa subjetividade. A proteção integral é uma doutrina, e como doutrina, ela se orienta por princípios. E aí sim eu tenho um princípio de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Aí sim faz sentido um princípio, como a essência dessa concepção, o do respeito à peculiar condição de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Ou um princípio constitucional no âmbito da sociedade brasileira, que é o da prioridade absoluta. Isto é proteção integral, é uma concepção doutrinária. Também, como superação da cultura minorista, a sobrevida da ideia da incapacidade. Ou seja, de um lado, nós admitimos, né, a inimputabilidade diferenciada, mas não tratamos, de fato, o adolescente como um sujeito responsável, com capacidade de ser responsável por seus atos. Uma capacidade diferente do adulto, mas penalmente responsável. Sistema socioeducativo, portanto, por esta concepção, por todas as orientações que vêm da normativa internacional, só pode ser lido por esta concepção como um sistema de responsabilização, que tem dupla face. De um lado, autoriza em proteção da sociedade a tomada de providências, mas de outro lado oferece ao adolescente, como eu já disse, as mesmas garantias ou até garantias jurídicas adicionais de resistência em proteção da sua liberdade. Nós, em razão da linguagem, temos, portanto, alguns problemas nesta presa à concepção minorista, que utilizava, inclusive, a privação e a restrição da liberdade como meios de proteção. É possível superar esta concepção. Também a negativa ao direito à informação auditiva e à participação. Esse acréscimo que foi feito pelo Estatuto, ao Estatuto pela Lei 12.010, que tanto nos desafia. Ou seja, é preciso ouvir a criança como ouvi-la. É preciso informar a criança como fazer isso. É preciso permitir que ela participe. Romper com a cultura da institucionalização como solução, talvez esse seja um desafio que está em desenvolvimento no Brasil. Eu noto o quanto está instalada a crítica à institucionalização, mas ainda temos uma institucionalização insuportável.
especialmente pelo uso, né, ainda muito forte do acolhimento institucional. E a não instauração e a não regulamentação de programas de acolhimento familiar, que a grande maioria dos países mais desenvolvidos na proteção da sua infância e da sua adolescência substitui. Tem países que não falam mais em acolher crianças numa instituição, que então, no tempo necessário, em busca de uma solução, né, entreguem aos cuidados de uma família ou de uma pessoa, criando vínculos que permaneçam, que façam com que as condições mínimas sejam atendidas. Eu noto que o tempo está no meu findar, não é isso, doutora Francisca? Eu vou lembrar, então, os outros apontamentos que eu fiz para facilitar. Ou seja, passar a respeitar os vínculos, né, superar o uso dos meios sociopenais como meios de proteção, evitar o uso punitivo das medidas do sistema de proteção. Nós temos uma formação punitiva nas nossas formações jurídicas. É possível substituir esta vontade de punir numa outra perspectiva, o respeito às organizações, às diretrizes orgânicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também, né, uma leitura mais amigável do uso dos meios de gestão dos conflitos, que nos aproxima, né, às práticas restaurativas, necessariamente nos aproxima das práticas restaurativas. Doutora Carmelina. Professor, pode ficar à vontade com relação ao tempo, viu? A gente não vai extrapolar, o evento é para ser pensado até às 11, o tempo é seu. Pode ficar à vontade, desenvolver aí à vontade sua fala, viu? Tá bem, eu estava preocupado com o tempo e eu vi que a distribuição do tempo, às vezes quem organiza uma fala, não permite exatamente que se aceite ou se cumpra a recomendação. Então, de qualquer forma, eu estou terminando, eu vou deixar nesses apontamentos da apresentação, esses pontos, de alguma forma, já contemplei na minha fala, eu diria especialmente sob a perspectiva das diretrizes orgânicas, é importante uma reflexão complementar de que o Estatuto desjudicializou o atendimento, somente se justifica a judicialização nas matérias propriamente jurisdicionais, ele despolicializou o atendimento. Não é possível mais nós pensarmos que necessidades próprias da infância e do adolescente possam ser utilizadas como mecanismos de controle sociopenal ou então pela via do controle dos papéis próprios da manutenção da ordem pública. Também a municipalização, a própria Procuradora-Geral lembrou no início, na abertura da fala, da importância do Conselho Tutelar. Eu fico sabendo com muita alegria, doutora Francisca, que o Ministério Público do Piauí tem um programa de formação dos seus conselhos tutelares. Ou seja, a transferência de competência para o ente da federação, chamado município, é uma mudança estrutural, né, que ainda precisa ser consolidada. E esse é exatamente um desafio. E o desafio do Ministério Público é decisivo para que isso possa acontecer. Ou seja, para que o município brasileiro se dê conta, por seus dirigentes, por sua comunidade, que esta municipalização foi uma conquista do município. Não foi só encargo. É também uma conquista de poder para que o município possa cuidar das suas peculiaridades locais, com a participação da sociedade, que só tem sentido na ideia da descentralização. E uma leitura mais amigável, então, como desafio mesmo do Ministério Público Brasileiro, é a aproximação às práticas da justiça restaurativa, que está lá nos meios autocompositivos. A resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público recomenda para se transforme, portanto, uma política institucional em todo o Ministério Público brasileiro, que faz com que o atendimento à criança e ao adolescente possa gradativamente a ser pensado com ênfase nos valores,
nos princípios e na forma de proceder da justiça da restaurativa, que aposte na cultura da paz, na não violência, na educação em valores, que usa o instrumental do Estatuto e a metodologia oferecida por esta concepção para investir na pacificação social, e não somente para a manutenção da ordem. Não vamos pacificar a sociedade brasileira enquanto não investirmos em estratégias de formação de comunidades. Comunidades que assumam por si a responsabilidade de cuidar das suas crianças e seus adolescentes. Não por vontade do promotor, não por vontade da promotora, mas por necessidade, por cultura, por responsabilidade própria. Esse, na verdade, é o grande papel pedagógico que o Ministério Público pode desenvolver nas suas comunidades. Não chamando para si a responsabilidade, mas compartilhando a responsabilidade com as comunidades, com a sociedade. As práticas restaurativas fortalecem enormemente, né, o uso de uma metodologia para fortalecer o protagonismo comunitário, né, de assunção de responsabilidade local. Opta-se, portanto, por esta metodologia de privilegiar a prevenção pela atenção às causas das transgressões, dos conflitos, em vez de apenas incidir nos efeitos, e utilizar como meio, né, a cultura retributiva, que aposta, portanto, no envolvimento dos interessados, que utiliza meios que se orientam por princípios como a confidencialidade, a horizontalidade e a voluntariedade, que valoriza uma competência que é essencial a ser desenvolvido na infância e na adolescência, que é a alfabetização emocional, que é o desenvolvimento de um dos pilares da educação, que é aprender a conviver. Que metodologia a nossa escola utiliza para que as nossas crianças aprendam a conviver? Não se aprende a conviver só pela imposição, mas pelo uso de métodos que permitam este aprendizado. A justiça restaurativa, doutora Francisca, privilegia, e talvez hoje seja o movimento brasileiro que mais está posto e que nos desafia para outras práticas de justiça. Justiça não como sistema, mas como valor entre nós. Portanto, se nós de fato quisermos ser promotores de justiça, precisamos, quem sabe, colocar em movimento outras palavras. Em vez de só investigar, processar, condenar e sancionar, quem sabe, compreender, né? Cuidar, fazer com que as pessoas em conflito compreendam, que as pessoas em conflito cuidem elas umas das outras, que as pessoas em conflito reparem os danos que produziram, e às vezes esses danos estão no plano emocional, e por que não incluir, como faz a lei, como princípio, a Lei 12.594, desde logo a vítima nos procederes. Como nós do Ministério Público não vamos cuidar das necessidades das vítimas, como o início de um processo de pacificação social, e que investe na reparação, na restauração dos relacionamentos. Promover justiça, termino, né, nesta concepção, promover o direito à palavra, tudo que isso significa, em termos de institucionalização do diálogo, não só entre nós, doutora Francisca, mas nós com a sociedade. Obrigado, eu peço desculpas por ter cedido um pouquinho o tempo que eu me propunha a falar. Fico à disposição para a continuidade do diálogo, para responder eventuais questionamentos. Agradecemos ao palestrante pela excelente apresentação nesse primeiro momento e passaremos agora ao segundo momento mediado de perguntas e respostas no nosso painel interativo.
Esta atividade será conduzida pela coordenadora do nosso CAUDIGE, promotora de justiça, Silvia Reis, a quem passo a palavra. Bom dia. Professor Conzen, foi exatamente como eu sonhei, como eu sabia que o senhor ia fazer, né? De tirar a gente do comodismo, de nos fazer pensar sobre a nossa abordagem, de nos fazer pensar sobre nossos processos e sobre a nossa responsabilidade, né, para garantir realmente a proteção integral. Então, eu sou gratidão imensa, né, pelo acolhimento da sua fala, pela propriedade com que desenvolveu aí essa temática. Nós temos um público muito diverso, além de procuradores e promotores de justiça, nós temos profissionais do CREAS, nós temos assistentes sociais, psicólogos, nós temos conselheiros tutelares de vários municípios piauienses, e assim, muitos comentários elogiando, né, a pertinência da sua fala, das suas indicações, e várias perguntas. Eu vou tentar aqui selecionar, mas de já repasso aqui muitas mensagens agradecendo, inclusive, doutora Carmelina, o Ministério Público Piauiense, né, por oportunizar a sociedade piauiense nesse dia, 13 de julho, a riqueza dessas considerações. A doutora quer falar, Edgar. Eu quero dizer, assim, que estou me sentindo maravilhada com a palestra do professor Afonso, professor Afonso, eu não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidade. Nessa semana que nós comemoramos, né, um ano de gestão, nós programamos para sexta-feira o lançamento de um projeto que é justamente a implantação da política de justiça restaurativa e autocompositiva no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Me veio muito forte a fala do senhor nesse olhar para a fonte do conflito, para que possamos, nós, Ministério Público, com um novo olhar, uma nova forma de atuação, sermos protagonistas nesse novo movimento, né, de atuação e dessa construção, a sociedade, as instituições, que elas possam, né, com esse fomento, esse apoio institucional do Ministério Público, buscar, por meio desses instrumentos restauradores e autocompositivos, a cura e a solução dessas questões que são essas mazelas sociais que hoje nós temos toda estruturada na nossa sociedade. Muitas vezes nós sabemos que quando ocorre, por exemplo, um ato infracional e que atuamos ali na pós-ocorrência, né, esses fatos se repetem e eu não consigo curar as relações, os danos dali decorrentes, se eu não atuar juntamente com todos esses atores envolvidos na fonte desse conflito. Então, nós acreditamos que o novo caminho do Ministério Público, e com um estatuto que ele é inovador, ele é fora ele é revolucionário, ele é fora da sua época, ainda hoje ele está muito à frente do nosso tempo, para que a gente possa realmente olhar e sonhar com esse futuro e trazer ele nessa construção presente. Então, assim, eu fiquei muito maravilhada e gostaria, se o senhor pudesse, na apresentação do senhor, eu vi que tinha algo relativo às práticas restaurativas, então, se o senhor puder compartilhar algo mais concreto, né, disso na prática, de algum trabalho que possa também nos enriquecer, e futuramente, com certeza, eu acredito que a gente vai conversar muito nesse projeto que nós estamos implantando no Ministério Público do Estado do Piauí, como uma cultura, uma nova cultura de atuação em prol da nossa sociedade. E só nossos agradecimentos, assim, passaria o dia ouvindo o senhor aqui. Tá bem, doutora. Eu agradeço as suas observações, seus registros.
A sua provocação me parece que é a grande provocação do Ministério Público brasileiro. Eu ainda aqui eu tenho a minha aproximação com essa temática, vem dos anos 2000, resisti muito a entender a justiça restaurativa. Eu acho que eu levei mais de 3 anos para admitir a hipótese, me assustava muito a ideia que me veio no início, que a justiça restaurativa era uma forma de licenciosidade, de passar a cabeça na mão do infrator, que levasse à impunidade, ou então que colocasse em risco, né, a própria vítima, né, o risco da revitimização, que me assustava muito. Me assustava muito a ideia de que convidar uma vítima para um diálogo com o ofensor pudesse ter algum sentido. Foi somente depois eu digo assim, talvez, de muito testemunho na prática, que me fez mudar, e eu diria não só me aproximar dessa temática, e inclusive dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, colocar no mapa estratégico, nos objetivos estratégicos de gestão da instituição, desde os anos, no final dos anos 2000, esta prática. Temos muito por aprender sobre isso no Brasil. Doutora Carmelina, não é só o Ministério Público do Piauí, é uma necessidade em geral, não só para a formação, né, de facilitadores que possam compreender e utilizar adequadamente essas metodologias, mas para que as nossas lideranças institucionais possam utilizar a metodologia que a concepção restaurativa nos oferece para a gestão dos seus litígios e suas convivências. Um dos aspectos que está na sua fala, que me parece que é a grande justificativa, no meu ponto de vista, desta concepção, é de que, se nós não conseguirmos prestar atenção às necessidades que produzem o conflito, nós não vamos, a senhora usou uma palavra muito feliz, que é a palavra curar, né? Nós não vamos prevenir, né, as infrações. E quais são as causas? O que nós fazemos quando a criança dá o primeiro sinal, e às vezes ele dá o primeiro sinal lá na escola, de que algo não está bem com ela? Se nós utilizamos nas nossas relações com a escola, ou a escola em face do comportamento de uma criança que não está bem, ou que não está conseguindo aproveitamento, os métodos tradicionais de disciplina, né, e de controle, dificilmente nós vamos chegar a perceber as reais causas que estão na fonte de futuros problemas. Portanto, eu não consigo imaginar de que o Ministério Público, a se aproximar dessa cultura, não esteja se aproximando de uma cultura que dialogue fundamentalmente com a formação das pessoas, né, com as responsabilidades das pessoas, de que elas mesmas possam ser protagonistas de uma justiça em que incide na realidade com vista à sua transformação pessoal. Não é por imposição, nós sabemos disso. Por mais que a gente queira, com um adolescente privado da liberdade, retorne ao convívio social, sem o risco da reincidência, nós não vamos conseguir fazer isso, todos nós, do sistema de justiça que responde por essa responsabilidade, do sistema socioeducativo que responde por essa responsabilidade, se nós não olharmos para a vida desse jovem, né, para os acúmulos da sua história, se nós não escutarmos, né, e se ele não compreender o que está acontecendo com ele, né, se ele não se libertar, né, dos traumas, né, dos impactos do seu passivo, às vezes familiar, social e assim por diante. A ressocialização, esta promessa, ela não se cumpre sem a utilização de instrumentos pedagógicos adequados no atendimento. Eu estou falando da criança na escola, eu estou falando do adolescente autor de ato infracional, e eu poderia falar do infrator adulto da mesma forma.
né, sem de que ele se conscientize, de que ele compreenda, né, de que ele se passe a ser o protagonista da sua própria história, né, de que ele se liberte, né, dos seus traumas, das suas influências negativas, né, e passe a ter real possibilidade de escolhas e possa, como nós vemos, como maior resultado das práticas restaurativas, ser profundamente grato. Portanto, a positivação da experiência e não necessariamente a sua negativação, né? É possível fazer do conflito uma oportunidade que não precisa necessariamente ser vista como algo negativo, mas como uma oportunidade com vistas à transformação pessoal, comunitária, ambiental e assim por diante. A senhora está tocando num ponto que eu considero fundamental nas estratégias de desenvolvimento social do Ministério Público. Aqui, portanto, eu vejo instrumental, metodologia, métodos, fundamentos, que estão absolutamente associados ao que temos de mais contemporâneo em termos das teorias pedagógicas, inclusive das próprias teorias penais, né? E eu diria mais, né, que estão associados a uma cultura que vem da cultura da paz, da não violência, da educação em valores, que são a base, eu diria, a base constitucional da própria sociedade brasileira. Nós seremos um país, uma nação de verdade, mais pacífico, menos desigual, mais justa, conosco mesmo, que vivemos nesse mesmo território, se nós mudarmos um pouco os meios de desenvolvimento da nossa cidadania. Obrigado pela oportunidade de introduzir esta temática, doutora Carmelina. Me parece que se esta é a opção estratégica da sua gestão, eu só posso estar de olho arregalado, né, e dizer assim, esta é o apoio, esta é o voto, esta é a Procuradora-Geral que é o voto, porque acho que ela está exatamente na vanguarda do Ministério Público brasileiro. Obrigada. Meu Deus, eu estou muito emocionada. Doutora Silvia, eu fico à sua disposição. Francisca, eu fico à sua disposição. Ok. Professor Conzen, muitos elogios, vários promotores aqui destacando a importância das práticas restaurativas, em especial a doutora Sinara Barbosa, que é promotora do Núcleo de Família e Sucessões do Ministério Público, doutora Itaniele também dá parabéns pela sua palestra, destaca que o senhor sempre inspira, né, a pensar fora da caixa, é uma grande admiradora das práticas restaurativas, dos círculos de paz, reflexões profundas e necessárias para uma mudança efetiva para as crianças, né? Nós temos também uma colega que é do Ministério Público da Paraíba, a doutora Elaine Alencar, que ela pergunta, então, ao senhor, alinhada aí com a pergunta da nossa doutora Carmelina, ela diz, o palestrante acredita ser possível a aplicação de práticas restaurativas no âmbito do atendimento do Conselho Tutelar em situações de conflitos familiares? Doutora, desculpa, doutora Francisca, eu não guardei o nome da colega da Paraíba, eu gostaria só de... Elaine Alencar. Elaine, né? Prazer, agradeço as considerações da doutora Sinara, da doutora Itaniele, muito obrigado. Vocês são o futuro do Ministério Público, o presente e o futuro do Ministério Público, o que entusiasma certamente a quem já viveu a sua história no Ministério Público e tem toda essa admiração e esse respeito e esse compromisso com a instituição. Elaine, a sua pergunta talvez seja, né, uma pergunta que se faz, né, dos limites sobre as possibilidades da utilização da justiça restaurativa. Eu vejo que algumas construções teóricas sobre as possibilidades da utilização desta metodologia dizem hoje que a justiça restaurativa, na verdade, é uma concepção, um paradigma, ou então uma forma de viver em sociedade, né? Alguns dizem que é uma filosofia, né?
Portanto, o próprio conceito de justiça restaurativa está em construção. Agora, o que eu posso usar? Determinadas práticas, determinadas metodologias, como o Círculo de Construção de Paz, assim como os princípios e valores que orientam esse proceder, têm aplicação universal, né? Vejo facilitadores de Círculo de Construção de Paz usando esta metodologia para aumentar, né, o nível de vínculos no âmbito das suas famílias. Fazem círculos de celebração, de comemoração, para qualificar os relacionamentos e as convivências no seu âmbito profissional. Aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça está formando, né, os seus servidores na utilização desta metodologia para a gestão dos espaços de convivência no âmbito da organização judiciária, com vistas a uma maior harmonização dos relacionamentos. Então, as práticas restaurativas, elas não só servem propriamente para a gestão dos conflitos. Eu imagino um conselho tutelar cujos agentes são formados, por exemplo, no uso desta metodologia, né? Agregados, por exemplo, em formação sobre o uso da comunicação não violenta, que é uma ruptura de linguagem tão importante na forma como nós nos comunicamos, né, com as pessoas que nós atendemos. Então, um conselheiro tutelar que atende a população, que vai lá na casa das pessoas, se ele utilizar uma linguagem mais empática, né, certamente ele ressignifica o seu papel e a forma como que ele exerce o seu papel. Se ele conseguir, por exemplo, doutora Elaine, fazer uma reunião familiar com o uso dessas metodologias, certamente são os protagonistas desse espaço de convivência que vão compreender melhor o que está acontecendo, né, e saber eles mesmos, sem nenhuma prescrição externa, né, sem nenhuma imposição externa, cuidar dos seus conflitos e das suas necessidades. O meu sonho, doutora Francisca, é fazer com que todos os conselheiros tutelares desse Brasil, assim como todos os membros do Ministério Público, tenham possibilidades de receber formação sobre isso. Oportunizar isso, me parece, doutora Carmelina, um dos desafios civilizatórios no Brasil, né? Que nós, na contramão de um movimento que hoje recrudesce, né, o controle social, né, via violência, e às vezes essa violência é institucional, é de formação, né? Não adianta eu querer exigir de um policial militar que ele não seja violento, se na base da sua formação está exatamente o preparo para a violência, né? Então, eu digo, esta é a questão, me parece, contemporânea, hoje, do dia de hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, interpretado sob ênfase restaurativa, pode favorecer enormemente uma cultura de pacificação social. Não só para desconstruirmos entre nós esses ódios que estão instalados na linguagem, nos meios sociais, e assim por diante, no discurso, né, tão ofensivo de uns com relação aos outros nesse nosso país, que nós possamos ter uma outra linguagem, de respeito ao outro, né, de solidariedade ao outro, de solidariedade ao sofrimento de hoje. Estas práticas, portanto, elas nos ajudam, inclusive, a romper as enormes injustiças que estão no campo, ainda muito instalados no Brasil, no campo da desigualdade racial, de gênero e assim por diante. Doutora Elaine, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque esse tema mexe comigo, né? Ele mexe mesmo, né? Temos experiências muito positivas no Brasil, doutora Francisca, sobre práticas restaurativas no âmbito da violência doméstica, por exemplo, né?
onde o fato de você punir o ofensor é uma meia solução. Né? O afastamento por si só não impede que lá adiante esse ofensor volte a ser um novo ofensor. Né? E muitas vezes o afastamento também não cuida das necessidades da vítima, desta mulher tão prejudicada, tão sofrida, e que precisa muito mais atenção do que apenas o afastamento e o sancionamento do ofensor. Ela tem muito mais necessidades. Como cuidar dessas necessidades? Esse é o desafio, e me parece que eu não encontrei nada de mais prático e útil do que as metodologias que estão sendo oferecidas a partir desta concepção que vem da justiça restaurativa. Professor, e eu não vou conseguir fazer todas as perguntas de já, peço desculpas a todos vocês, mas realmente, assim, a participação enorme, nós temos mais de 50 comentários aqui, entre perguntas, mais de 30 perguntas, eu não tenho condição, mas vou tentar privilegiar também o público externo, que nos brindou hoje com a sua presença, e acredito que o José da Silva Santos Filho deva ser conselheiro tutelar, ele se identificou no início, e ele diz aqui, professor, a sociedade como um todo, principalmente os mais carentes, precisam entender melhor o papel do Estatuto, como instituto integrador e não desagregador das famílias. Muitos ainda têm na imagem do membro do Conselho Tutelar aquela pessoa que vai tirar o seu filho, menor ou adolescente do meio familiar. Olha aí o uso da palavra menor, né? Mas vamos lá. O que os órgãos públicos podem fazer para melhorar essa imagem perante os mais carentes? E aí eu vou fazer em bloco para ser mais fácil. Posso repetir depois. A Vilma, que é assistente social, diz, diante do atual contexto de instabilidade na política da educação no Brasil, como você avalia os impactos dessa instabilidade no ECA? Aqui dá para falar um dia inteiro só sobre isso, né, professor? Mas vamos lá. Como podemos resgatar a participação social para cumprimento do ECA? Percebe-se um esfacelamento dos movimentos sociais comunitários que tanto contribuíram para o Estatuto. E aí, uma final desse bloco, que é justamente como fazer a integração do MP com as instituições da sociedade civil na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Dona Francisca, as perguntas são muitas, né? São muito interessantes. E, na verdade, essas perguntas revelam, né, as grandes questões, né, da sociedade brasileira. E eu noto o quanto é importante que o Estatuto da Criança e Adolescente esteja implicado com essas questões. E de que esta lei, os seus princípios, os seus valores, nos possam dar as luzes necessárias para que nós possamos responder a essas perguntas, não é isso? Por exemplo, o José da Silva fala sobre o Conselho Tutelar. Eu acho que nós não temos muita alternativa se não insistir, né, na proposta do Estatuto, que é criar, portanto, um serviço público municipal que seja qualificado, né, que seja compatível com a realidade de cada município, que tenha legitimidade, que ele conquista pelo seu processo peculiar de escolha, mas também escolha cidadãos vocacionados e preparados. Sem isso, né, nós não vamos cumprir a promessa do Estatuto. Então, talvez a primeira responsabilidade dos órgãos públicos com relação a esse órgão público, e para mim o Conselho Tutelar é um serviço público, não é isso? Ele é mantido pelo município, eu não vejo nada de diferente dos outros serviços públicos, a não ser o seu peculiar processo de escolha e o tempo do mandato e a legitimidade que ele naturalmente conquista, para além dos funcionários clássicos da administração municipal, mas ele é um servidor público municipal, e com relação a ele, os demais órgãos públicos, além de garantir, né, e preservar o seu espaço de atuação, as suas prerrogativas funcionais
e as suas atribuições, e oferecer a ele a retaguarda necessária para que ele possa cumprir essas suas atribuições, de que ele possa, que os demais órgãos públicos possam contribuir, como faz o Ministério Público do Piauí, com a formação dos conselheiros, né, que é o enorme desafio. Muitas vezes se pensa que o conselho ele é um político local que faz a defesa dos direitos da criança e do adolescente apenas no discurso. Quando nós formos mesmo as atribuições do Conselho Tutelar, lá no artigo 136 do Estatuto, vemos de que ele, na verdade, é um serviço público que atende individualmente a criança e adolescente, a sua família, né, e determina providências de proteção. Então, uma cultura, né, não impositiva, em que esse agente faz perceber de que ele está ao lado da família. Ele não veio para tirar a criança da família, muito pelo contrário, né? Para firmar os vínculos, para qualificar os vínculos. Ele não está contra a escola, o Conselho Tutelar não tem nenhuma função fiscalizadora da escola, né? Ele é um órgão que deve trabalhar em parceria com a escola, né? O Conselho Tutelar precisa emprestar autoridade pública à escola. Então, são estes os fatores que me parecem que é a contribuição decisiva. A instabilidade que nós vivemos na política social brasileira, ela ainda não conseguiu atingir o cerne das nossas políticas públicas, pelo menos nesses 3 áreas. Muito pelo contrário. Me parece que, às vezes, no momento de crise, se fortalece a consciência nacional da importância da política social. E o maior exemplo que nós temos hoje é a saúde. Eu acho que nós nunca no Brasil nós demos conta da importância do SUS como nesse momento, em que ele está verdadeiramente sendo desafiado a cumprir a sua promessa. Temos déficits? Temos. Temos dificuldade? Temos. Como não admitir que temos dificuldade? Mas qual é o país que tem uma estrutura e uma organização sistêmica como tem? Eu não vi nenhuma iniciativa normativa, nesse momento, querendo acabar com o SUS, voltando à centralização, né, ou à privatização completa da saúde, ou passando a responsabilidade da saúde única e exclusivamente para instituições de caridade e para a filantropia, como era antes. Não, a política pública da saúde está mais do que consolidada, e eu não vejo possível retrocesso. Assim como é nos mínimos da assistência, e assim também na educação. O fato de termos crises na educação, né, a falta de uma liderança nacional na área da educação que se pressupõe, né, não coloca em risco, no meu ponto de vista, aquilo que já é estabelecido como política. Talvez ela é o tempo necessário que nós todos precisamos para, quem sabe, reforçarmos a consciência nacional da importância dessas políticas públicas para a infância, a adolescência e para toda a sociedade brasileira. A participação da sociedade, eu diria a mesma coisa, o Estatuto nos dá as diretrizes, se de alguma forma, especialmente no âmbito federal, estão havendo tentativas de diminuição dos espaços das organizações não governamentais na gestão da política pública, eu diria, também é o momento da sociedade, das organizações não governamentais, começarem a criar e retomar o seu protagonismo nas políticas sociais brasileiras. Nos últimos anos, e vamos fazer eu não quero me estender nesta análise, porque isso mereceria todo um evento chamando as organizações sociais para refletir sobre isso, nós tivemos um pequeno arrefecimento nesse protagonismo. Digo, as grandes instituições brasileiras que construíram o Estatuto, que estiveram por trás da própria construção do Estatuto, que foram os grandes responsáveis pela implantação do Estatuto, nesse momento precisam recuperar a sua energia, a sua força, em todos os âmbitos, né? Em todas as instâncias, e participar e exigir a ocupação do espaço que a lei lhes reserva na formulação da política pública e no controle da execução da política pública. Como
fazer esta integração, pergunta a colega, como papel do Ministério Público? Eu acho que as estratégias de gestão do Ministério Público é que devem propor isso, né? O como fazer, né? Como nós vamos desenvolver as nossas atribuições. O Ministério Público, doutora Carmelina, que aposta em privilegiar no seu orçamento, na destinação dos seus recursos humanos, né, em todos os âmbitos, para investir nas estratégias de transformação social, do que apenas nas estratégias, naquelas funções clássicas e tradicionais do Ministério Público, mas que são importantes, que são socialmente relevantes, que são indispensáveis ao Ministério Público, mas que são apenas de conformação. Quando eu faço esta escolha estratégica, eu estou, na verdade, cumprindo a promessa constitucional do Ministério Público, né? Ou seja, o Ministério Público está absolutamente em conformidade com o Estado democrático de direito no Brasil, né? Que é um Estado que visa, que tem como objetivo, que precisa estar alinhado com os objetivos do artigo 3º da Constituição Federal, além dos fundamentos da própria nacionalidade brasileira. Eu, com esse pequeno resumo, tento, de alguma forma, responder a essas questões que são todas pertinentes e que merecem a continuidade da nossa reflexão, não é isso, doutora Francisca? Né? E certamente amanhã vocês vão fazer isso e outras oportunidades surgirão. Nós estamos quase finalizando, mais alguns minutos, e eu coloco aqui, professor, o CEAF, né? Nós temos, eu falei há pouco, sobre o curso de capacitação em EAD, à distância, que tem um formato unificado, com a mesma qualidade, com as mesmas informações a todos os conselheiros tutelares dos mais de 200 municípios piauienses, né? Esse curso, ele está na plataforma do CEAF, na página do MPPI, através do e-mail ceaf@mppi.mp.br. Os senhores conselheiros tutelares aqui presentes podem tirar as dúvidas sobre como acessar o curso. É um curso de 11 módulos, bastante extenso, aborda desde o direito à convivência familiar, comunitária, sobre a formação do conselho, sobre a estrutura, as atribuições, o direito à educação, a questão do combate ao trabalho infantil. Então, ele é bastante extenso e está lá para todos vocês que desejarem utilizar. Nós temos uma pergunta Nós temos, na verdade, eu gosto de citar aqui, porque a Plan está presente, né, e fez um comentário aqui, destacando que o Estatuto proporcionou muitos avanços sociais e que ainda muito a ser conquistado. Eu confesso, Luana, que sou da linha do professor, assim, de pensar no primeiro momento em reforçar os avanços, né, para não fazer também um discurso muito vitimista, mas de pensar nos avanços e correr atrás dos desafios, né? Porque a gente também, eu percebo muito cansaço, às vezes, nos profissionais, professor. Durante os trabalhos em rede, eu percebo, às vezes, alguns muito cansados, muito desmotivados. Então, eu acho que quando você celebra os avanços, você se fortalece e vai discutir o que é necessário, né? E isso é muito importante. E eu finalizo com a última pergunta aqui, do Antônio José, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do estado do Piauí. E ele parabeniza a iniciativa e conclama todos a voltarem os olhos para os reais valores dos investimentos públicos. Ele até diz que tem muito prefeito ganhando prêmio criança, onde os investimentos crescem para baixo. Diante dessa realidade, ele conclui perguntando quais as iniciativas coletivas deveriam ser feitas, né, nesse novo normal, para reforçar os investimentos públicos na área da infância e juventude. Doutora Francisca, eu já disse antes, já cumprimentei, né, por esse programa em EAD. Acho que é importante investir na formação. Quando uma instituição como o Ministério Público
toma a liderança, certamente ele, de alguma forma, está estimulando as nossas instituições de ensino a terem algum protagonismo nessa área. Ou seja, o desafio da educação brasileira, especialmente da educação superior, é também acompanhar as instituições, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, a responderem por essas demandas da formação dos nossos atores sociais, inclusive a formação de todos nós, não é isso? Por isso que eu hoje estou, de alguma forma, tentando exercer esse papel de formação no âmbito da Faculdade de Direito aqui, da Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu vou encerrar com essa questão do cansaço, mas eu não teria muita novidade para oferecer para o Antônio José, não. Eu não tenho, assim, uma caixinha de surpresa. Talvez o grande desafio brasileiro seja de fazer mais do mesmo, né? E não inventarmos a roda, né? As grandes diretrizes da política social brasileira estão definidas, né? E elas têm condições de dar conta. Eventualmente, nós podemos ter aqui e acolá, ter um projeto inovador, mas cuidado que esse projeto inovador, se ele não suga recursos do sistema, né? Especialmente no campo das 3 políticas sociais. Ou seja, o desafio na educação não é mais tanto a inclusão, né? A matrícula, é hoje a frequência, a permanência e a qualidade da escola. Eu digo hoje, um bom projeto de desenvolvimento da área social não tem como não incidir na qualificação da nossa educação. E se nós conseguíssemos direcionar toda a nossa força mental de uma gestão pública municipal, da presença do Ministério Público, do Poder Judiciário, todo o campo político que, afinal de contas, compõe a força local para a definição das ações daquilo que é público, se nós começarmos por ali, na verdade, nós estamos apostando no futuro de nossas crianças e adolescentes e cumprindo a promessa do Estatuto, tirando o Estatuto do papel, porque, no fundo, é esta leitura que esta lei nos exige. Eu termino essa minha participação, doutora Francisca, pensando um pouco sobre essa ideia do cansaço, né? Que é verdade, a gente se sente meio cansado, né? Será que nós temos o direito de nos sentirmos cansados? Né? Será que nós temos o direito de desistir? Né? Lógico que não, né? Eu vivi na minha vida profissional momentos de cansaço, né? Como esse momento de pandemia que a gente vive, que é de profundo cansaço. Quem de nós já não tem saudade de ir trabalhar onde tem que ir trabalhar, né? De pegar o carro e sair, voltar e ir, né? E não ficar em casa, né? Essas coisas. Ocorre que, se o Estatuto é uma promessa, e se ele instrumentaliza a promessa, talvez eu apenas quero recordar uma lição de Antônio Carlos Gomes da Costa, esse mineiro que eu já fiz referência, que nós perdemos em 2011. Ele publicou um artigo em 2008, quando o Estatuto fazia 18 anos. Ele escreveu um artigo chamado A Maioridade do Estatuto. Numa das passagens, ele chama a atenção de que o Estatuto incide na realidade com vistas à sua transformação. E ele diz que as transformações são processos amplos, profundos, laboriosos e complexos. São maratonas. A cultura brasileira revela certa tendência ao pensamento mágico. A nossa medida preferida se expressa pela palavra já. A gente queria diretas já, reforma agrária já, distribuição de renda já, reforma administrativa já, reforma política já, reforma tributária já, restauração do meio ambiente já. Sabemos que as grandes transformações não acontecem da noite para o dia. São necessários anos e anos de esforços contínuos do Estado por seus agentes, do mundo empresarial, das lideranças comunitárias, das organizações da sociedade civil, além da indispensabilidade, da indispensável sensibilização e conscientização da própria sociedade. Eu finalizo com esta reflexão de Antônio Carlos, porque ela nos retira um pouco do cansaço, para que a gente recupere
a esperança. Nós estamos cumprindo uma etapa de uma maratona, né? Que é de desenvolvimento, que é de mudança, né? Que é de termos o perfil da nação desenhada na Constituição de 1988, que, na verdade, ainda é um imaginário, mas esse imaginário nos convoca, e nos convoca mesmo, doutora Carmelina, né? Eu acho que quando eu falo para o Ministério Público e de quem tem amizade com o Ministério Público, como são as pessoas que vieram a esse evento de hoje, certamente porque são pessoas que gostam muito do Ministério Público, como eu gosto, e que respeitam, né, e esperam do Ministério Público, que todos nós só podemos pensar que existe esperança, sim, e que o Estatuto é um aliado desta esperança. E por que não? Eu encerro a mediação, professor, lhe agradecendo. A sua fala diz muito ao meu coração, me renova, me deixa animada para o segundo dia, né, do nosso webinar sobre os 30 anos do Estatuto. Então, eu convido vocês, agradeço a presença e convido a estar conosco novamente no dia 20. Nós vamos ter uma roda de conversa nesse formato, com várias pessoas, para tratar sobre as contribuições do sistema de garantia, das instituições que compõem o sistema de garantia, né, para a efetivação de todos esses direitos previstos aí no Estatuto. Nós vamos refletir muito, nós vamos apresentar boas práticas que estão sendo trabalhadas no âmbito dessas instituições. E terá a doutora Joselice, que é promotora de justiça do MP do Piauí, terá uma juíza de direito, que é coordenadora das varas da infância e juventude do Poder Judiciário piauiense, a doutora Maria Luísa, terá sociedade civil, através do Centro de Juventude Santa Cabrini, terá o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, terá a Associação de Conselheiros Tutelares e terá um adolescente para estar conosco, porque, afinal de contas, garantir o direito de participação dos adolescentes é também missão integrativa dessa proteção integral. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos a logística do MP, que nos permitiu estar aqui hoje, e agradeço a nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Carmelina, por abrilhantar aqui nosso evento com as suas considerações. E encerro a minha participação. Retorno para o Edgar. Os nossos agradecimentos à nossa mediadora e, de uma forma muito especial também, ao nosso palestrante e ao público, que participou tão ativamente com perguntas e reflexões muito pertinentes. Lembrando, reforçando o que a doutora Silvia já disse, o nosso webinar continua na segunda-feira, às 9 da manhã, com a roda de conversas sobre as contribuições do Sistema de Garantia de Direitos nos 30 anos de luta pela efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Aguardamos a participação de todos, desejamos uma excelente tarde, muito obrigado.